Bom dia, pessoal. Aula de quarta-feira, dia 27. Nós vamos fazer a leitura desse poema que tem hoje lá para a atividade de matemática. E é uma atividade também interdisciplinar com língua portuguesa. Interdisciplinar quer dizer que nós vamos fazer tanto matemática quanto língua portuguesa nela, porque é uma atividade que tem as duas coisas. Por que, professora, essa atividade tem as duas coisas? Porque é uma leitura, né? O que é dezena? Então, você vai fazer a leitura deste textinho do que é uma dezena e vai responder as perguntas. Quantas unidades são uma dezena? E quantas centenas são 20 dezenas? Olha só, na aula anterior a gente falou sobre isso e ela aparece de novo numa atividade de língua portuguesa. Que interessante, né? É um textinho aí que vocês vão responder. Língua portuguesa está lá no livro didático, na página 23, sobre interpretação de texto, tá? Então, vamos lá na página 23, ver quais são essas atividades. Vamos, professora! Olha só, uma página cheia de atividades para vocês fazerem, tá? Vocês vão fazer as perguntas aí, olha. Pode-se afirmar que o tempo e o lugar e os personagens no poemas da Cínia Santos são iguais aos da fábula lida anteriormente. Por quê? Professora, por que são iguais? Pode-se afirmar que o tempo e o lugar são iguais da fábula lida anteriormente. Primeiro a gente leu a fábula em prosa, né? E agora nós estamos lendo a fábula em verso. Porque acontece, o lugar não é o mesmo onde acontece? Sim, professor, o lugar é o mesmo. E o tempo? Qual que era o tempo? Era um dia ensolarado? Era um dia chuvoso? Era um dia, era noite? Como que era esse tempo? Nos dois textos aparece o mesmo tempo. E os personagens? São os mesmos personagens? Sim, professora, os dois estão falando sobre a cigarra e a formiga, né? Então, atente-se, né? Prestem atenção que há uma semelhança, há coisas parecidas nesses dois textos. Sublinhe no poema um verso que corresponda à fala do narrador. Bom, o narrador, ele é aquele, quando não tem ultraversão, toda vez que tiver ultraversão, a gente vai identificar que há uma fala, né? Então, sempre que tiver um travessão, é uma fala. O que não tem travessão é o narrador contando a história. Então, você vai identificar no texto qual parte dele não tem o travessão, que no caso é o narrador contando a história, e vai sublinhar. Sublinhar quer dizer riscar, olha. Vou sublinhar aqui para vocês. Sublinhar quer dizer riscar. Tem uma palavra aqui, né? Aqui, ó. Por exemplo, colher. Colher, aí então a gente sublinha, faz assim, ó, risca embaixo, tá bom? Isso quer dizer sublinhar. Atividade 3. Canta o esplendor do momento, pelo prazer de cantar. Escreva uma palavra com o mesmo sentido da palavra destacada. Então, você vai procurar aí no seu celular ou no dicionário o que quer dizer esplendor. Bom, professora, posso perguntar para os meus pais também o que quer dizer esplendor? Pode. Esplendor quer dizer quando alguma coisa é muito assim, grande, como algo que tem uma beleza muito grande, é muito lindo, né? Tem uma importância muito grande. Então, isso é um esplendor, mas vocês podem procurar aí no dicionário para responder melhor, tá? Como explicar o sentido do verso pelo prazer de cantar?
Assinale a alternativa que melhor explica porque a cigarra cantava. Professor, o que é assinale? Assinale é você marcar um X, tá bom? Aí, em qual que explica por que a cigarra cantava. A cigarra cantava porque seu alimento estava garantido? Não sei. Porque gostava e isso era importante para sua vida? Talvez, né? Porque espantava a sua insônia? Ela falou de insônia em algum momento do texto? Vamos observar, né? Então, vamos lá para a atividade 4. Quase morta de fadiga. Aí ele está pedindo, né? A atividade pede pra gente reler a fala do narrador. Aí ele fala, quase morta de fadiga. O que é fadiga? Assim, ó. Fadiga é quando você está muito cansado. A diligente formiga. Diligente quer dizer a formiga encrenqueira, né? A formiga trabalha, sofre e assunta. Reescreva o verso destacado empregado pelas palavras com sentido equivalente. Exausta. Qual que pode ser, o que quer dizer morta de fadiga? Então, o que pode ser outra palavra que a gente pode trocar por essa morta de fadiga? Então, vocês vão pesquisar aí e responder. Só reformulando, diligente quer dizer que é muito trabalhoso, tá? Que é muito trabalho. A diligente formiga é a formiga que trabalha muito. Está lá no dicionário. Mas essa morta de fadiga é o foco da nossa atividade. Depois você vai circular no poema 3 versos em que a cigarra descreve o que ela fazia. Então, essas são as atividades de hoje. Ah, tem mais atividades. Sim, tem mais atividades. Certo, essas são as atividades de língua portuguesa. As atividades de geografia, vocês vão observar lá na página 12 do livro de geografia, está explicando sobre o que é uma representação indireta. Bom, professor, o que é uma representação indireta? Então, vou pegar essa imagem aqui, tá vendo? E a representação indireta que lá tá explicando é como se eu fizesse somente as marcas, né? Então, eu vou fazer um desenho, eu vou fazer somente a marca aqui, ó, do desenho. Eu não vou mostrar os detalhes do desenho. Então, eu coloquei uma foto, uma imagem que é muito conhecida por vocês, está lá na entrada de Bela Vista, e vocês vão fazer o que está lá no horizonte. Professor, o que está lá no horizonte? Lá a última coisa que você vê, né? Então, assim, o que está de longe, que você vê, não precisa dos detalhes da imagem, porque o foco não é nos detalhes da imagem, em si nessa representação indireta. Por que indireta? O que quer dizer indireta, professora? Quer dizer que ele não vai dar detalhes. Se fosse direta, aí você ia ter que escrever o nome Bela Vista, eu amo Bela Vista, os postes, né, de luz, o tronco do conqueiro, a folhinha das árvores. E como ele pede uma representação indireta, ele só quer o que vê ao fundo, as formas que tem ao fundo, né? Somente dessa forma. E você pode representar o que é a água também, mas você não precisa fazer isso de uma forma muito detalhada. Você pode colocar assim, ó. Aqui é água, aqui é o horizonte, aqui é o céu, né? E aqui, por exemplo, é a terra, mais embaixo, né? Então, boa atividade para vocês. Espero que seja tranquilo para vocês fazerem essas atividades.